18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas 2 minutos, tudo pronto para mais uma edição do 18 horas. Boa noite, você em 100,7. Boa noite, Cid Soares. Boa noite. Hoje, terça-feira, né? O programa 18 horas começando, vai até 19, que é o programa pós-apagão. Vambora, Carlão. Lembrando que você pode participar sempre, interagir com a gente, né? Participar do 18 horas. Mande para o nosso WhatsApp a sua mensagem de texto, uma foto, uma crítica, uma denúncia, né, Cid? Um papo com a gente aí. É isso, Cid Soares? Estamos no aguardo aqui. Estamos aí, o 994887592. A sua participação é aguardada, Cid. Pois é, e sua mensagem vai sair aqui no programa 18 horas. Nosso WhatsApp, repetindo, é o 994887592. Repetindo, 994887592. O que você achou do apagão de hoje, hein? Fala pra gente. Estamos esperando a sua participação. Vamos agora conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. Apagão deixa Manaus e outros 5 municípios amazonenses sem energia na manhã de hoje. Pois é, esse blackout atingiu várias cidades de 25 dos 26 estados do país e, claro, o Distrito Federal. Energia já foi restabelecida em todas as regiões. E a gasolina tem um novo aumento de 16%. O diesel sobe 25,8% nas refinarias da Petrobras. Agora são 6 horas e 3 minutos. Boa noite para você em 100,7. Você na sintonia certa no melhor mix do Brasil. Vamos juntos até às 7 em mais uma edição do 18 horas. Você conferindo os destaques do dia aqui na melhor programação de Manaus. 15 de agosto, terça-feira, 2023, 18 horas no ar. 18 horas. Olha, terça-feira começou, né, Cid Soares, como você já falou aí, e nós falamos isso praticamente o dia inteiro. Grande parte do Brasil, apagão total, a falta de energia atingiu várias cidades de 25 dos 26 estados do país, incluindo aí a capital, né, o Distrito Federal, Cid. Pois é, aqui no Amazonas, Manaus, Parintins, Itacoatiara, Iranduba, Manacapuru e Presidente Figueiredo foram as cidades afetadas. O desligamento prejudicou o fornecimento de água e serviços públicos dessas cidades. Tudo começou logo cedo às 7h30 da manhã, horário de Manaus, em um problema de geração em usinas localizadas no Nordeste. Obrigaram a separação elétrica das regiões Norte e Nordeste das regiões Sul e Sudeste. Então foi preciso interromper o circuito para que esse problema não se propagasse e essas usinas saíram do sistema interligado nacional. E nesse momento que houve aí o apagão. A interrupção no Sul e no Sudeste foi uma ação controlada, ou seja, proposital, justamente para evitar a propagação do problema, ou seja, que o problema podia ser pior, Cid, é isso? E com isso, né, 25% da energia consumida no Brasil deixou de ser produzida e distribuída. As regiões Norte e Nordeste, como sempre, as mais prejudicadas. Manaus, inclusive, Cid, ficou totalmente sem energia elétrica a partir das 7h30 da manhã. O fornecimento voltou gradativamente a partir das 9 horas, mas até às 11 horas da manhã, diversos bairros de Manaus ainda estavam sem energia, assim, apagados. E de acordo aí com a Amazonas Energia, o sistema foi religado em Itacoatiara, meio-dia, né, às 12 horas, aí, 37 minutos. Portanto, 12h55 a energia foi restabelecida aqui em Manaus, Manacapuru, Iranduba e Presidente Figueiredo. O problema afetou o comércio, indústria e serviços, incluindo aqueles considerados essenciais, como o fornecimento de água e internet, e até as aulas nas escolas da rede pública também foram suspensas. Mas olha, Carlão, muitas reclamações ainda, né, em alguns bairros da cidade, até há pouco, não sei se isso continua, reclamando de falta d'água e de energia elétrica ainda. Os semáforos ficaram inoperantes com falta de energia e o trânsito ficou ainda mais travado, principalmente nos cruzamentos das principais ruas e avenidas aqui de Manaus. Os atendimentos nas unidades do PAC, Pronto Atendimento ao Cidadão, e Detran foram suspensos
e serão todos reagendados. Olha só, a Amazonas Energia informou ainda que normalizou cerca de 50% da sua carga para o período do dia com a geração interna da usina hidroelétrica de Balbina. Segundo a concessionária, União de Tucuruí continua inoperante pelo ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, até o final da manhã. Pois era sobre isso que falava, né? 55% estava reativado, ainda faltava chegar a outra medida. Ainda ruim. Exato. Né? E a repórter Nathalie Moraes acompanhou as principais ocorrências de mais esse apagão. Vamos conferir. Manaus e outros 5 municípios do Amazonas foram atingidos por um apagão na manhã desta terça-feira que teve proporções nacionais. Estados da região norte e nordeste do Brasil foram afetados pelo apagão que começou por volta das 7h30 da manhã, hora Manaus. Segundo a Amazonas Energia, além da nossa capital, o apagão atingiu Manacapuru, Iranduba, Presidente Figueiredo, Parintins e Itacoatiara. As causas do apagão ainda estão sendo apuradas. Por volta das 8h30 da manhã, uma hora depois do apagão geral, o fornecimento começou a ser restabelecido em alguns pontos aqui da cidade. O blackout gerou prejuízos. A falta de energia deixou toda a cidade sem abastecimento de energia elétrica e também deixou instáveis os sinais de internet nas operadoras de telefonia celular. A conexão caiu em sistemas da Claro, TIM e da Oi. A Vivo também operou com instabilidade. Nas principais vias, os semáforos ficaram inoperantes, deixando o trânsito caótico na manhã desta terça-feira. Além dos transtornos no tráfego de veículos, pacientes da Policlínica Gilberto Mestrinho, no centro aqui da capital, tiveram que remarcar as consultas e exames porque o local não conta com gerador de energia. Fato que impediu os atendimentos na manhã desta terça-feira. A aposentada Cassandra Castro precisou remarcar o seu exame de sangue. Eu não concordo com os técnicos que eles ampliam aí pra dentro, tudo direitinho. Sempre tá dando problema de luz aqui em Manaus. E quando chega fim do mês, a luz, eu pago R$390. Eu moro num quartinho, porque é só um quarto meu lá no Vale do Sol, no condomínio. É um absurdo que a gente paga. E é assim mesmo, as coisas acontecem, né? Ainda por conta da interrupção no fornecimento de energia, alunos da rede pública de ensino foram liberados das escolas. O abastecimento de água também foi afetado. A concessionária Águas de Manaus informou que todos os sistemas hidráulicos de distribuição aqui da cidade foram desligados. Segundo a nota, todas as regiões da cidade apresentam oscilações. A previsão é que o serviço de água aqui na capital entre em normalização gradativa e seja completamente recuperado só em 24 horas. O prejuízo também atingiu o comércio. E para não ficar ainda mais no prejuízo e perder 100% do seu produto, a empresária Júlia Carla Gonzalez resolveu distribuir 2.000 picoléias da massa nos semáforos do cruzamento das ruas de Djalma Batista e João Valério. Essa foi uma forma que a empresária encontrou para evitar o desperdício do seu produto, que é perecível. No começo eu estava bem triste, né, pelo produto, mas aí depois que eu vi que as pessoas estavam sendo receptivas a gente, estavam contribuindo, estavam aceitando, encontramos muitos clientes também aqui no semáforo. O também empresário Denison Araújo fez críticas à concessionária de energia elétrica, já que os apagões aqui na cidade são cada vez mais constantes. Manaus é uma cidade metrópolis, a gente não pode ficar refém do leão, tem que ter uma alternativa, a gente tem que ter energia própria. Nós somos uma cidade, como eu disse, que tem um distrito, é uma metrópole, é uma vergonha a gente hoje, se cair o leão, a gente ficar aqui a mercê. O Ministério de Minas e Energia informou em nota que a interrupção ocorreu devido à abertura da interligação Norte e Sudeste. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, determinou a criação de uma sala de situação de crise e acompanhamento de todo o processo e retomada, e determinou ainda a apuração das causas deste incidente. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, Roraima foi o único estado do Brasil a não sentir os efeitos do apagão ocorrido nessa terça-feira.
A exceção é explicada pelo fato de ser a única unidade da federação fora do Sistema Interligado Nacional de Transmissão de Energia Elétrica. Lá, a geração de energia é feita por termoelétricas, movidas a gás, extraído aqui de Silves. Essa de não saber agora qual é o balanço que a Amazonas Energia faz depois que todo o sistema foi restabelecido. O repórter André Meirelles, ele ouviu a diretoria da Amazonas Energia, tarde plantão, e ele está trazendo mais detalhes para a gente ao vivo aqui nos estúdios da Mix FM. Boa noite, André. Qual é a situação aqui em Manaus? Ela só foi aí pior porque o Amazonas Energia colocou, só não foi pior, né? Porque teve as termoelétricas que entraram em ação e a usina de Balbina também para funcionar. E aí, André, qual é a geral aí da Amazonas Energia? Olá, muito boa tarde para você, Cid, Carlão, boa tarde a todos. Olha, a energia começou a normalizar na maioria dos bairros de Manaus já pela manhã desta terça-feira e por conta da concessionária Amazonas Energia ativar 50% da carga, né, para o dia por meio de geração interna e uso da usina hidroelétrica de Balbina. O Leão, né, de Tucuruí, que permite a conexão de Manaus ao sistema interligado nacional, seguia até então inoperante. Foram 3 horas de apagão, em média, né? O blackout ocorreu mais ou menos às 7h30 da manhã de hoje. A energia começou a voltar aí por volta de 10h30, em parte da capital e nas outras 5 cidades aqui do estado que foram aí essas cidades afetadas. E de acordo com a Amazonas Energia, o blackout foi causado aí por esse desligamento intempestível do Leão de Tucuruí. A empresa disse ainda que o desligamento causou blackout no sistema de Manaus, Manacapuru, Iranduba, Presidente Figueiredo, Parintins e Itacoatiara. E conforme a concessionária, na tarde de hoje, o fornecimento de energia foi normalizado em toda a capital amazonense. A gente vai ouvir a fala do Radir Gomes, que é o diretor de Relações Institucionais de Energia aqui no Amazonas. Vamos acompanhar. O mais relevante nesse momento é tranquilizar a população, porque quem está na zona norte da cidade, que está com energia, mas pode imaginar assim, será que já restabeleceu toda a energia? Talvez a gente dizer um pouco, né, para a população, que o sistema já foi totalmente restabelecido e que hoje as cidades afetadas já estão 100% com energia novamente, mas levaram cerca de 7 horas. Você está ouvindo 18 horas. A gente ouviu a fala do Radir Gomes falando aí sobre esse blackout, né, que não só aqui na cidade de Manaus, em todo o Amazonas e também aí em boa parte aqui do Brasil. O Ministério de Minas e Energia informou que o Sistema Interligado Nacional já foi restabelecido às 2h30 da tarde desta terça-feira, e ele fala aí que o Ministério fala que resta ajustes pontuais a serem realizados pelas distribuidoras ainda em algumas cidades, né? E no início da tarde a pasta divulgou uma nota informando que, entre aspas, houve retomada das cargas afetadas nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. No momento, as equipes atuam para restabelecer as cargas ainda afetadas nas regiões norte e nordeste. Olha, mais cedo o Ministério divulgou um comunicado à imprensa afirmando que, por determinação do ministro Alexandre Silveira, foi criada uma sala de situação, isso para monitorar o apagão e apurar as causas do incidente. O apagão aí que afetou 25 estados e o Distrito Federal ocorreu por conta dessa falha aí na rede de operação do Sistema Interligado Nacional, com interrupção da carga de energia fornecida da região norte para o sudeste. O operador nacional de sistema elétrico afirmou que está identificando as causas do apagão. A gente vai ouvir agora a fala do Alexei Vivan. Ainda estão sendo investigadas as causas da interrupção no fornecimento de energia que ocorreu hoje pela manhã. Então, enquanto não se concluírem as investigações, é precipitado a dizer a respeito das causas. Agora, o sistema elétrico brasileiro é bastante robusto e confiável. Tanto que o que ocorreu até agora é que houve uma operação de um esquema de proteção que existe, chamado ERAC, que ele opera sempre que há um desbalanço muito grande entre geração e consumo.
que a gente fala de entre geração e a carga. A carga é o consumo. Ainda não se tem informações precisas, mas pode ter ocorrido alguma falha, algum acidente, algum problema que veio a impossibilitar o transporte da energia para o consumo, a carga. Então, quando isso acontece, a carga, ou seja, o consumo fica muito menor do que a geração de energia. E nesses momentos, quando você tem um desbalanço muito grande entre carga e geração, a frequência da energia cai. E isso é muito perigoso, porque você pode ter desligamentos ainda maiores. Você está ouvindo 18 horas. A gente ouviu a fala do Alex Vivan, que é o diretor-presidente da Associação Brasileira de Companhias de Energia Elétrica, falando aí sobre essa situação desse blackout que aconteceu, que aí vai acontecer uma apuração, uma investigação a respeito do caso. E também as operadoras de internet no país, a Claro, a TIM e a Vivo, também tiveram seus sinais afetados aí pelo apagão de energia que atingiu todo o país nesta terça-feira. De acordo com a Conexis Brasil Digital, que é uma entidade que representa as operadoras, o fornecimento de energia pode impactar os serviços em algumas regiões do país. Cada vez que acontecer um blackout desse, então é esperado aí que afete também a internet desse jeito. E todos os estados e municípios interligados pelo Sistema Interligado Nacional de Energia Elétrica, o SIM, foram afetados pelo blackout. Apenas Roraima não sofreu essa interrupção por não estar interligado. Cid, Carlão. Legal. Agora são 6h18, você no melhor mix do Brasil. Valeu, André. É isso que temos para hoje. Qualquer Isso coisa, mesmo. você tá de plantão, tá no ar aí, não é isso? 6h18, estamos no aguardo. Mix. Ainda falando de apagão, né, que nós presenciamos hoje pela manhã, é um efeito colateral da ligação de Manaus e outros municípios amazonenses ao Sistema Interligado Nacional. A lógica desse sistema é integrar todas as formas de geração de energia no país, permitindo que o sistema alimente as cidades com energia abundante e segura. Ainda bem que nós ainda temos termoelétrica aqui, temos Balbina também, né? Olha só, esse episódio como o apagão desta terça-feira no Amazonas e em outros estados são considerados exceção na qualidade do serviço oferecido pela geração integrada. Cid. Exatamente isso, Carlão. Olha, o Amazonas, com Manaus e mais 5 municípios, está conectado pelo Leão de Tucuruí. Silves será a próxima cidade a ser interligada ao sistema. O Leão de Tucuruí custou aproximadamente 3 bilhões de reais e conectou as turbinas da hidrelétrica de Tucuruí às distribuidoras de Manaus e Macapá, no Amapá. O trecho final deste Leão interligará o sistema Boa Vista, em Roraima. É uma obra autorizada aí há 2 semanas durante a visita de Lula, né, a Parintins. Olha só, o que tivemos hoje é um problema de fato esporádico, bem diferente aí daqueles que enfrentamos há tempos atrás, que era um apagão atrás do outro, quando a cidade era abastecida apenas por termoelétricas locais e pela hidrelétrica de Balbina. Enfrentamos longos períodos de racionamento. Com o sistema interligado, não há mais perigo disso acontecer. Falando um, tem o outro, né, Cid ouvinte? Mais uma vez, ou outra aí, nós vamos sim sofrer com certeza apagões como o de hoje, que é um processo aí que vem acontecendo e vai continuar acontecendo. 6h20, você no melhor mix do Brasil no ar, 18 horas. 18 horas. Olha só, ontem nós falamos aqui no 18 horas que vários postos tinham reajustados os preços dos combustíveis. A gasolina passou de R$ 6,29 para R$ 6,59 em vários postos da cidade, inclusive. Alguns até hoje de manhã mantinham o preço antigo de R$ 6,29, Cid. Eu queria até falar que aqui recebi aqui um WhatsApp, né? O Carlos Sampaio, do São José, diz que a prefeitura poderia investir em semáforos com baterias, pois os inteligentes todos apagaram. Desculpa a risada, mas é piada pronta isso, né? O Fábio Oliveira mandou também uma foto mostrando o posto ao lado do Amazonas Shopping, vendendo gasolina a R$ 6,20. R$ 6,20. Os preços estão bem diferentes. Tem posto vendendo a R$ 6,59, R$ 6,29 e agora R$ 6,20.
Tá difícil Baixou. entender. Tá difícil entender, diz o Fábio, né? E para piorar, hoje a Petrobras anunciou aumentos no preço da gasolina e do diesel a partir de amanhã, dia 16, portanto. O preço médio de venda da gasolina vai aumentar em 41 centavos o litro, 16,3% de reajuste, e do diesel subirá aí 78 centavos por litro, o que representa um aumento de 25,8%. Olha, vale lembrar sempre que a refinaria de Manaus, a REAM, é privatizada, pertence ao Grupo Atem e tem sua própria política de preços diferentes da praticada pela Petrobras. Mas por conta do aumento do dólar, do petróleo e mesmo por conta do reajuste anunciado pela Petrobras, certamente a refinaria da Atem vai aproveitar aí o momento, a ocasião, a oportunidade, é claro, para reajustar os seus preços, né, Cid? Como dizem aqui, mano, me rouba logo. E se isso acontecer, o preço do litro da gasolina na bomba pode chegar até mesmo a ultrapassar os R$7. Portanto, todo cuidado agora é pouco. Porque vamos aguardar o comunicado da refinaria aí, aqui da Amazônia, previsto para amanhã, quarta-feira. Agora são 6h22. Vamos voltar a falar aí do apagão que aconteceu na manhã de hoje. E agora nós vamos saber aí da repercussão política do apagão. O que aconteceu? Como o governo e a oposição reagiram a esse blackout que deixou aí grande parte do Brasil elétrico sem energia elétrica. O nosso correspondente lá em Brasília, que é o Cadu, Carlos Eduardo Matos, ele tem mais aí notícias, mais informações dos bastidores sobre o apagão de hoje pela manhã. Boa noite, Cadu. Então, o apagão gerou crise no governo Lula ou tá tudo bem, tá tudo certinho? Cadu, boa noite. Tranquilo não está, Carlão. Sim. Boa noite para você, meu querido. Suave na nave não está, né, Cadu? Não está suave na nave. Boa noite, Cid Soares, meu querido. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Carlão, a primeira-dama Janja da Silva publicou um post nas redes sociais, meio que jogando a culpa do blackout nacional de hoje, a privatização da Eletrobras. E a Eletrobras foi privatizada em 2022, ano passado, durante o governo de Jair Bolsonaro. E aí se gerou uma crise política que repercutiu dentro do governo e no Congresso Nacional. Porque, de um lado, os parlamentares remanescentes do bolsonarismo e do centrão criticando a alfinetada de Janja da Silva, e de outro lado aí, o pessoal do governo consertando a bagunça que ela aprontou, tentando interpretar o que ela disse, o que ela tentou dizer aí a primeira-dama, né? Ficou difícil até para o ministro de Minas e Energia, o Alessandro Silveira, explicar a fala da primeira-dama. A Eletrobras já vinha sendo sucateada há muitos anos, né, Carlão? Claro que a experiência aí nos mostra que as privatizações não vêm dando certo, elas não trouxeram a eficiência esperada ao sistema de energia elétrica nos estados, inclusive no estado do Amazonas, mas não há como atribuir tecnicamente o blackout de hoje à privatização da Eletrobras que aconteceu no ano passado. Então foi uma fala rasa, eu diria, irresponsável da primeira-dama. Ela, ainda mais ela, né, como pessoa pública, é a principal influenciadora do presidente Lula, então ela conduz o discurso político para esse rumo, jogando a culpa para os outros, né? Então agora à tarde, Carlão, o ministro Alessandro Silveira, ele disse que não se sabe o motivo desse apagão. Vocês disseram aí que é uma coisa muito rara, né, o que aconteceu. E essa é uma questão que está sendo investigada não só pelo Operador Nacional do Sistema, mas também pela Polícia Federal e também pela Agência Brasileira de Inteligência. Porque a hipótese de um ataque hacker, Carlão, não foi descartada pelo governo. Também está sendo apurado aí falha humana proposital, ou seja, algum tipo de sabotagem por parte de funcionários, de pessoas ali que estão próximas da manutenção, do uso, da operacionalidade do sistema, né, de interligado nacional. Tudo isso aí vai ser investigado. Agora, Carlão, da parte da nossa bancada do Amazonas, hoje uma parte, né, dessa bancada reagiu de forma
forma meio que imediata e enérgica, inclusive, exigindo explicações para o que aconteceu aí no estado do Amazonas. O deputado Fausto Júnior já encaminhou um ofício ao Ministério de Minas e Energia, exigindo uma explicação técnica sobre o caso, sobre tudo que aconteceu no dia de hoje e o que o governo vai fazer para cobrir os prejuízos da população com esse blackout. Então vamos ouvir o que disse para o 18 horas o deputado Fausto Júnior. Acompanhando com muita preocupação a questão do apagão que aconteceu não somente no Amazonas, mas em vários estados aí do nosso país, e que no Amazonas lamentavelmente causou grandes prejuízos, como a interrupção de serviços bancários, a perda aí de produtos perecíveis por parte do comércio, aí os pequenos comerciantes que perderam as suas mercadorias. E nós precisamos impedir que novos apagões como esse ocorram novamente, causando mais prejuízo para a população e dessa forma impedir que as pessoas tenham acesso a esse serviço, que é um serviço essencial, básico, que é o de fornecimento de energia, que hoje lamentavelmente é o segundo serviço mais caro do mundo de fornecimento de energia, é o do Brasil, e que é instável e inseguro. Nós não podemos aceitar que isso aconteça. Um dado que muito preocupa é que a resolução desse serviço ocorreu primeiro na região sul, na região sudeste e somente por último na região norte. Então nós não podemos aceitar esse tipo de discriminação, esse tipo de desrespeito com a nossa população. 18 horas. Muito bem, nós ouvimos aí o deputado federal Fausto Júnior, que é do União Brasil, do Amazonas. Nosso deputado, ele está preocupado com o apagão e pediu explicações técnicas sobre o assunto, não é isso, Cadu? Exatamente, Carlão. O deputado Amon Mandel também se manifestou hoje, principalmente nas redes sociais, dizendo que o Amazonas, né, já sofre com uma péssima qualidade dos serviços que são fornecidos pela Amazonas Energia. E agora é o Sistema Interligado Nacional que resolve falhar. E ele também encaminhou um ofício ao Ministério de Minas e Energia, também pedindo explicações e medidas para que possam ser cobertos aí os prejuízos causados à população. Então a nossa bancada, parte dela, né, pelo menos, ela resolveu agir de forma enérgica e bem imediata diante dessa crise que aconteceu no dia de hoje por causa da energia elétrica. Carlão e Cid. Olha só, Cadu, a bancada evangélica, tendo aí à frente o deputado federal Silas Câmara, aqui do Amazonas, se mobiliza contra a resolução 715 do Ministério da Saúde. Mas do que se trata essa resolução, Cadu? Ô Carlão, essa resolução do Ministério da Saúde, ela estabelece uma nova diretriz daí do órgão, né, da pasta do Ministério da Saúde, e essa resolução 715, que foi aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde, ela considera as religiões de matrizes africanas um tratamento de cura complementar do Sistema Único de Saúde. Ou seja, o Ministério da Saúde agora entende que os terreiros de candomblé, por exemplo, eles exercem um papel auxiliar no combate ao racismo, a violação de direitos, além de ajudar na preservação da saúde pública. Esse, portanto, é um novo entendimento do Ministério da Saúde. E esse documento vai mais além, por isso que ele é muito polêmico, Carlão, que ele defende a redução da idade mínima para a transição de gênero com uso de hormônios, ou seja, permite a troca de sexo a partir dos 14 anos de idade. Hoje, por norma do Conselho Federal de Medicina, é preciso ter 16 anos para começar esse processo de troca de sexo. E vai mais além essa resolução, ela envolve questões ligadas ao aborto, que também são questões muito polêmicas, né? Ele abre caminho para que possa ser, digamos assim, facilitado o caminho para o aborto, e por essa razão, esse tanto de razões aí, Carlão, o deputado Silas Câmara, que é o líder da bancada evangélica do Congresso Nacional, ele se reuniu com alguns parlamentares e foram juntos ontem à noite ao Ministério da Saúde para uma reunião com a ministra Nízia Trindade. Lá eles apresentaram um ofício, entregaram em mãos um ofício mostrando, digamos, a indignação da bancada evangélica com essa resolução 715, que ela foi aprovada e estabelece essa nova diretriz do governo. Então o objetivo, segundo o deputado Silas Câmara, ao entregar esse ofício, essa indignação, é estabelecer um diálogo com o Ministério da Saúde e tentar ver meios para que esse texto possa ser suavizado, mas tentar ser amenizado, porque
porque, na opinião da bancada evangélica, esse texto ele avança muitos preceitos que eles acreditam que são os cristãos, né? Ofendem a crença, né, cristã. Então eles partem agora para o diálogo para tentar ver se é possível modificar esse texto que foi aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde. É uma briga que começa entre a bancada evangélica e o governo federal via Ministério da Saúde, mas é bom entender, Silas Câmara agora é governista, né, Carlão? Sim. Ele é um parlamentar que ele está tentando unir o governo e o Ministério da Saúde. Esse agora é o primeiro desafio dele. Ele não vai digladiar com o governo. O que ele vai fazer é tentar unificar os dois lados. Essa é a missão dele. E é interessante, Carlão, que essa bancada evangélica, agora Silas Câmara, ele é o presidente, a esposa dele é a vice-presidente, que é a deputada federal Antônia Lúcia. Então, o casal Câmara agora que é quem está mandando na bancada evangélica. Interessante esse fato político. Carlão e Cid. Cadu, bem rapidamente, porque a gente já até esgotou o tempo, a votação do arcabouço ficou mesmo para a semana que vem? O que foi que aconteceu? Ficou para a semana que vem, teve uma reunião agora, hoje pela manhã, na residência oficial da Câmara, e os líderes partidários decidiram mesmo que vão adiar para a semana que vem a votação do arcabouço fiscal. O motivo é que a Câmara aprovou um texto, e esse texto seguiu para o Senado. Quando o relator, no caso o senador Omar Aziz, ele fez modificações a esse texto que não agradou a Câmara, e agora o texto voltou do Senado, e a Câmara quer fazer modificações, quer voltar ao que era antes. Só que aí está tendo uma briga política entre Câmara, Senado e os partidos. Um dos pontos principais é o Fundo Constitucional, que atende, são os recursos destinados ao Distrito Federal, principalmente para a área da segurança pública, educação, é o dinheiro que banca o Distrito Federal. Então a briga toda é com a bancada do Distrito Federal. Então não há acordo com relação a esse assunto. Tem como pano de fundo a briga entre o presidente Lula e o Arthur Lira, o presidente da Câmara, né, por causa da reforma ministerial. Tem toda essa salada, todo esse imbróglio aí, esse imbróglio político por trás. Sim. E que agora acabou atravancando realmente a votação do arcabouço fiscal. E tanto que a pauta hoje está bem pequena, bem simplesinha, só com pequenos projetos. Então não há previsão de quando o arcabouço fiscal vai ser aprovado. Volto com vocês, Cid Carlão. Valeu, queridão. Uma boa noite para você. Valeu, gente. Um abraço. Valeu, Cadu. Um abraço. Até amanhã. Agora são 6 horas e 33 minutos. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, daqui a pouquinho você vai ficar sabendo aqui no 18 horas que problemas psicológicos já tirou mais de 2.000 policiais da rua. Esse é o nosso, das ruas no caso, né? Esse é o nosso assunto em instantes aqui no 18 horas. 18 horas. E agora conferindo, né, a previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, aqui em Manaus. O que vai acontecer? Vai chover, sol, e aí, Cid? Tempo e temperatura com o Cid Soares. Previsão do tempo. Eu espero que o dia comece realmente como começou hoje, né? Coberto, bacana, clima bom. Teremos temperatura média de 25 graus de mínima e 33 na máxima. De manhã temos sol ou aumento de nuvens. Então vai ser mais ou menos equilibrado mesmo. Pancadas de chuva à tarde e à noite. E à noite o tempo fica aberto. A umidade relativa do ar bate máxima de 76%. Tá caindo, eu tô ficando preocupado. É isso. Olha só, o Rio Negro baixou mais 8 centímetros de ontem para hoje, deixando o nível das águas no Porto de Manaus em 25 metros e 65 centímetros acima do nível do mar. Olha, nós estamos recebendo muitas mensagens, inclusive agradecer aí aos nossos ouvintes pelo WhatsApp participando aqui do 18 horas. Olha só, o José Freitas, lá do Coroado, elogia a postura independente do programa e aproveita para dizer que os preços dos combustíveis são um roubo e ele culpa diretamente o governo Lula pela escalada dos preços nos postos. A Sônia Lima fala do apagão hoje. Ela diz que a falta de luz é comum no Dom Pedro.
especialmente no condomínio Parque Sabiá. Aqui falta luz dia sim, outro também. Isso é uma denúncia até, né? Valeu. Olha aí, a Carla Mendes também participou conosco e disse que o apagão só não foi pior porque hoje de manhã o clima não estava tão quente, olha isso, estava tranquilo, é verdade. Graças a Deus. Não, né? Tava bom. Tava razoável. Não tava essa coisa não. Olha, e você que está nos ouvindo, mande sua mensagem também pelo nosso WhatsApp aqui do 18 horas, 994887592, repetindo, 994887592. Participe você também. Mix. Olha só, o Amazonas tem um déficit enorme de policiais militares nas ruas. Isso nós já sabemos, não é novidade para ninguém. Os policiais simplesmente sumiram das ruas. Você não vê policial na rua, é muito raro. Esse é um dos motivos para a explosão da violência nos últimos anos aqui no Amazonas, Círio. Pois é, o governo simplesmente parou de reforçar o contingente de policiais militares. Temos mais de 4.000 aprovados no último concurso que não são chamados. E a situação se agrava com os problemas de saúde mental que afeta a tropa. Para se ter uma ideia, só nos últimos 4 anos, mais de 2.000 policiais civis e militares do Amazonas foram afastados da instituição por problemas relacionados à saúde mental, Cid, é sério. Transtornos depressivos, crises de pânico, reações de estresse grave, transtornos mistos foram alguns dos motivos que afastaram os servidores de segurança pública das ruas, das suas atividades. Olha só, tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar, hein? E os dados são realmente alarmantes. Nós vamos conferir mais detalhes sobre o assunto na reportagem de André Meireles. Nos últimos 4 anos, mais de 2.000 policiais civis e militares do Amazonas deixaram os cargos por problemas relacionados à saúde mental, que afastaram os servidores de segurança pública de suas atividades. Os dados foram obtidos na Lei de Acesso à Informação. Na Polícia Militar, atualmente existem cerca de 5.700 policiais na ativa. Desse número, em 2019 foram afastados 309 por problemas psicológicos ou psiquiátricos. No primeiro ano da pandemia, em 2020, apenas 44 saíram de licença pelo mesmo motivo. Em 2021, 775 foram afastados e em 2022, 757 deixaram o serviço, mesmo que de forma temporária. Sendo assim, na Polícia Militar, o número de servidores afastados por problemas relacionados à saúde mental de 2020 para 2021 teve um aumento de 1.661%. Já de 2021 para 2022, esses dados apresentaram uma redução de 2%. Nos dados disponibilizados, a Polícia Militar não informa qual tipo de problemas relacionados à saúde mental fizeram os policiais deixarem o serviço. Mas para a psicanalista Patrícia Alecrim, os problemas psicológicos podem estar relacionados com a convivência diária com várias mortes. Uma hora, isso eclode. Isso vem à tona, não é? Essa sujeira das emoções, tudo que foi acumulado, além de não ser digerido, ainda infecciona. E vem em que formato, né? De depressivo, ansioso, às vezes uma falta de vontade de viver, de sucumbir, de fugir, de não querer esse convívio, entendeu? E o ser humano é algo que a gente tem certo, né? Que é a morte. A vida, ela é finita, mas as pessoas, elas não, o ser humano como um todo não está preparado para essa realidade. Os dados do Núcleo de Estudos da Violência da USP revela que uma das questões que mais impressiona no estudo do suicídio e adoecimento mental dos policiais é o quanto eles convivem com a morte. Por isso, é importante procurar ajuda com um especialista para preservar a saúde mental, como afirma a psicanalista Patrícia Alecrim. E sim, esses policiais, eles todos deveriam ter esse cuidado, né? Com a saúde mental. Todos deveriam, é uma profissão que requer a terapia, né? Seja através da psicanálise, que é o meu caso, que eu sou psicanalista, seja através da psicologia ou da hipnoterapia, que eu também sou hipnoterapeuta, tá bom? Então, eu recomendo
que eles possam e devam fazer terapia e ter esse cuidado com a saúde mental. Tanto a Polícia Civil quanto a Militar do Amazonas possuem um departamento de saúde que oferece atendimentos aos agentes de segurança com problemas relacionados à saúde mental. Na Delegacia Geral da Polícia Civil funciona o Departamento de Controle e Avaliação. O servidor que necessita de atendimento deve realizar o agendamento da consulta com antecedência. A Polícia Militar possui o Centro de Psicologia, que dispõe de 8 oficiais de saúde psicológicos. O agendamento para os serviços está disponível todas as sextas-feiras, a partir das 8 da manhã. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, 6 horas e 40 minutos, você conferindo os destaques do dia em mais uma edição do 18 horas. Fique sabendo que cai o índice de inadimplência no Amazonas, segundo o Serasa. E mesmo assim, o estado manteve o terceiro maior índice de inadimplência do país no mês de junho, Cid. Pois é, os números apontam que 52,20% da população adulta aqui no estado tinha dívidas em atraso em junho e eram considerados inadimplentes, contra 52,62% em maio. Houve uma queda de 0,40% no índice na passagem de maio para junho. Vamos aos detalhes agora com a repórter Odineia Araújo. O programa Desenrola de renegociação de dívidas do governo federal, ao que tudo indica, já teve efeito sobre a inadimplência no país, que registrou queda pelo segundo mês seguido. Segundo a Serasa, esta é a primeira vez que um segundo recuo consecutivo é registrado desde junho de 2021. Para a professora do curso de Economia da Universidade Federal do Amazonas, Michele Aracati, a queda na inadimplência também tem outros fatores, como a recuperação do emprego. Grande parte das pessoas estão conseguindo voltar ao mercado de trabalho. Isso tem aí o que a gente chama de melhora no cenário do mercado de trabalho como um todo, e também os programas de recuperação de crédito, uma vez que são implementados e estão atraindo uma grande parte dos consumidores que têm sim o interesse de voltar ao mercado consumidor de produtos. Apesar da queda na inadimplência, o Amazonas manteve o terceiro maior índice de inadimplência do país em junho, de acordo com o mapa da inadimplência e negociação de dívidas do Serasa, divulgado nesta segunda-feira. Os números apontam que 52,20% da população adulta aqui do estado tinha dívidas em atraso em junho e eram considerados inadimplentes, contra 52,62% em maio. Houve uma queda de 0,40% no índice na passagem de maio para junho. Para a professora da UFAM, Michele Aracati, a queda da inadimplência no Amazonas foi significativa, mas ainda tem uma grande parte da população do estado que está inadimplente, mais de 50%. Em relação ao impacto, economicamente falando, são resultados muito animadores para o cenário macroeconômico como um todo, pois ele impacta positivamente para a economia regional, uma vez que os consumidores, eles voltam ao mercado de consumo e saem da lista de inadimplência. Isso também contribui para o aquecimento da economia, uma vez que eleva, de certa forma, aí, o quantitativo de vendas de produtos e também de prestação de serviço. De acordo com os dados do mapa da inadimplência da Serasa, mais de 71 milhões de brasileiros estavam inadimplentes em junho, mas no geral houve uma queda de 450 mil inadimplentes no país em relação a maio. Os mais inadimplentes são pessoas na faixa etária de 41 a 60 anos. Eles representam 34,8% da população e são seguidos muito de perto por pessoas de 26 a 40 anos, que correspondem por 34,7% dos endividados do país. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 44 minutos e o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas iniciou as fiscalizações em comércios e postos de combustíveis de 29 municípios do interior, Cid. E nos locais fiscalizados estão sendo verificados os instrumentos de pesagem, medição, postos de combustíveis terrestres e fluviais, além das ações em supermercados, mercadinhos de produtos
premedidos. A repórter Nathalie Moraes acompanhou o início das atividades e nos traz maiores detalhes. Nathalie. O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas iniciou fiscalizações em comércios e postos de combustíveis de 29 municípios do interior aqui do estado. As ações já iniciaram em cidades do Alto, Médio e Baixo Solimões e Médio e Baixo Amazonas. Segundo o diretor-presidente do IPEM no Amazonas, Renato Marinho, as vistorias fazem parte do cronograma de atuação do órgão em conjunto com o Inmetro. Essa atividade está inserida no escopo de trabalho anual do órgão, promovendo assistência técnica para o comércio, além de alertar e orientar consumidores e comerciantes sobre os direitos e deveres nas relações de consumo. 18 municípios das calhas do Alto, Médio e Baixo Solimões serão percorridos entre os dias 14 de agosto e 25 de setembro. Já entre os dias 14 e 26 de agosto, a ação acontece em Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e nas calhas do Médio e Baixo Amazonas, nas cidades de Iranduba, Manacapuru, Novo Airão, Itacoatiara, Urucurituba, Silves, Itapiranga, Urucará e São Sebastião do Atumã. Durante as fiscalizações, estão sendo inspecionadas os instrumentos de pesagem, medição e medidas materializados, postos de combustíveis terrestres e fluviais, além de ações em supermercados e mercadinhos. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 46 minutos. Já é na sequência. Você vai ficar sabendo o que está acontecendo nos bastidores da política amazonense. Já está aqui em nossos estúdios ela, Cíntia Blink. 18 horas. Agora vamos conferir rapidinho o tempo e temperatura para hoje à noite com Cid Soares. Previsão do tempo. Olha, o Clima Tempo está nos abençoando hoje, está dizendo aqui que vai ser mais frio que ontem. Boa. Eu não vi esse frio. Tá bom, não senti, né? Sol já passou. Aumentos de nuvem, teremos, claro, pancada de chuva à noite. Então teremos aí a temperatura mínima de 25%, né? E a umidade relativa do ar atinge máxima de 95%. Vamos torcer para isso. Olha só, vamos agora conferir os bastidores da política amazonense. Cíntia Blink na área, boa noite. Cíntia Blink, olha só, o presidente da Câmara, o Caio André, já encaminhou aí para a Procuradoria da Câmara o pedido de impeachment do prefeito Davi Almeida. Falamos sobre isso ontem. Como é que está aí o andamento dessa situação, Cíntia Blink? Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid. Boa noite. Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid. Todo mundo que está com a gente na 100.7. Vamos falar então de impeachment do prefeito Davi Almeida. Pois é, chegou lá na Câmara, como a gente já tinha adiantado ontem, um documento aí pedindo impeachment. Hoje, o presidente da Casa, vereador Caio André, encaminhou isso à Procuradoria Jurídica da Câmara, que vai dar o parecer ali, vai dizer isso deve ser admitido, isso não deve ser admitido. A Procuradoria, nesse caso, faz o papel que faria a CCJ em qualquer projeto normal na casa, né? Para dizer se dá para admitir, se não dá, se tem constitucionalidade, se não tem, enfim. E, a partir disso, digamos que passando pela Procuradoria, a Procuradoria vai dar o parecer dela, vai dizer, olha, a Câmara deve sim aprovar ou não, a Câmara não deve, vai para o plenário, e aí no plenário tem que ter maioria absoluta dos presentes. Ou seja, se no plenário tiver 30 pessoas, tem que ter 16 votos a favor para que isso continue andando. Não é o número absoluto dos vereadores, que o máximo é 41, né? Nós temos 41 vereadores e aí são 21 votos. Não, a não ser que os 41 estejam na casa, o que não costuma muito acontecer. O pedido de impeachment, ele é assinado por José Geraldo Santos Oliveira Júnior, que é um cidadão. O que chama muito a nossa atenção é que é um cidadão comum, mas que tem um embasamento muito forte, tanto político como jurídico da coisa, quando fala, né, pede o impeachment, ou seja, para Davi Almeida sair do cargo de prefeito, mas também pede que ele fique inelegível por 5 anos. E essa robustez desse documento faz a gente pensar um pouco se é só José Geraldo dos Santos Oliveira que está à frente desse pedido ou se tem mais pessoas por trás disso. E o que também nos faz pensar é a rapidez com que esse pedido está andando dentro da casa, né? Chegou ontem, hoje foi para a Procuradoria, enfim, vamos ver como é que isso vai continuar dentro da Casa Legislativa. Carlão, Cid.
Bom, Blink, olha, o TCE decidiu que um professor da UEA tem que devolver mais de 84 mil aos cofres públicos. O que fez de errado, prof, Blink? De acordo com o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, né, o TCE, esse professor recebeu sem trabalhar. Conforme aqui foi apurado pelo Tribunal de Contas, o servidor da Universidade do Estado do Amazonas, que é o Celso Caldeira Rego, ocupante do cargo de professor, tem indícios de vícios funcionais. A decisão foi proferida hoje. A relatora do caso é a conselheira Yara Lins. E aí, como punição, enfim, ele vai ter que devolver o que ele recebeu de forma ilícita e mais uma multa de R$13.600. E aí, ao todo, chega aí esse valor que você falou de 80 e tantos mil, né? R$84.500. Mas ainda cabe recurso, ele ainda pode... ele tem 30 dias aí para responder, explicar o que foi que aconteceu e pode reverter o caso. A UEA também acaba sendo colocada aí nessa situação. Ela foi instruída a concluir dentro do prazo estipulado aí pela Corte de Contas, né, pelos conselheiros, um processo administrativo de dentro da própria universidade para tratar desse assunto. Ele estava recebendo a mais, é isso? Será, não, Cíntia? Ele estava de licença. Sim. Ele estava não trabalhando, mas ele estava recebendo o salário normalmente. Então ele estava ciente que estava recebendo, né, indevido no caso. Eu não sei se ele estava ciente. Eu só sei que a acusação que o tribunal aponta é que ele teve um enriquecimento ilícito porque recebeu, mas não trabalhou. Tem que ver, então ele vai recorrer, aí você continua no caso. Eu fiquei curioso agora. Tá certo. Carlão, Cid. Olha só, Blink, e ontem, né, passou aí despercebida, inclusive, a visita da ministra de Lula ao Humaitá. Ela esteve lá. Quem é e o que ela foi fazer por lá? Ministra Blink, dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Guajajara. Exatamente. Ela foi no município de Humaitá. Ela foi com agenda para lá, para uma área de conflito. Ela tem feito essa peregrinação, digamos assim, em alguns locais do Brasil onde há conflito de invasão de terra em lugares aí ocupados pelos indígenas. E ela falou que é um momento de escutar as demandas, escutar o que é preciso fazer para esses povos. E aí tem de tudo. Ela fala tanto sobre saúde, educação, sobre o conflito de território e tudo isso. Ela esteve com 18 etnias na aldeia Campinho e recebeu essas demandas que eu falei, especialmente sobre proteção de território indígena. Também foi representante da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, do Ministério de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Cidadania e dos Esportes. Também teve representante do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e da Secretaria de Saúde Indígena, além do Ministério da Saúde e da Prefeitura de Humaitá. Eu queria falar de mais um caso aqui que acabou de acontecer, que foi a cassação do prefeito de Humaitá. Falando em Humaitá, eu acho que dá para fazer esse link, né? Na verdade, ele é ex-prefeito de Humaitá, Erivaneio Vieira de Oliveira. Acho que falei certo. Que nome que combina. Erivaneio Vieira de Oliveira. Então, a decisão foi do juiz eleitoral Bruno Rafael Orsi, mas ele ainda pode recorrer. O caso é que o Ministério Público acusou de suposto abuso de poder econômico e político. Acontece que na última campanha, ele, de acordo com o Ministério Público, foi acusado de usar mídias sociais, sites e aplicativos para se promover durante campanha eleitoral. Oi. Produção corrigindo a gente aqui. É Erivânio. Erivânio Vieira de Oliveira. Eu quase ensaiei antes, mas tem coisa que é difícil. É difícil, E aí, ele é um dos preferidos. Ele estava como um dos preferidos na eleição de agora, né? Nas pesquisas que saem, ele aparece ali na ponta. Se rolar isso, acho que vai ter mudança nesse xadrez em Humaitá, viu? Mas eu vou acompanhar mais para trazer tudo para você.
Legal, então, Cíntia, valeu aí mais uma vez pela sua brilhante participação. Obrigada. Boa noite, até amanhã. Valeu, Cíntia, até amanhã. Agora são 6h55, você no melhor mix do Brasil. 18 horas, esporte. E aí, Cid Soares, vamos aí falar sobre o esporte, muitos acontecimentos, o clima, por exemplo, de UFC no Flamengo, Cid, olha aí, desde ontem a gente tá falando nisso, né? Teve tiro, porrada e bomba no treino do Flá, Cid Soares, é isso mesmo? É brincadeira. Tirando a bomba e o tiro, porrada teve. Mas eu te conto já essa história. Deixa eu falar aqui de primeiro do Manaus, que volta para a zona de rebaixamento, né? Faltando apenas 2 rodadas para o fim da primeira fase lá da Série C, o Gavião do Norte cai para a 17ª posição com 18 pontos. E o Manaus terá o Floresta, 16º colocado com 19 pontos, como seu próximo adversário. Confronto direto pela briga para fugir do Z4 será no próximo domingo, dia 20, 3 da tarde, horário aqui de Manaus, na Arena da Amazônia. E o Amazonas, ao contrário, está classificado para a segunda fase da Série C do Brasileiro, logo em sua primeira disputa na Terceirona. Com os resultados ao fim da 17ª rodada, não existem nem chances mais do clube deixar a zona de classificação. Olha que bacana. E o Unidos da Alvorada venceu o São Raimundo nos pênaltis por 5-4 e conquistou o título inédito de campeão da Série B do Barezão, campeonato de futebol amazonense. Bom, agora vamos lá. Ontem à noite, Bahia de Feira e Nacional. Esse assunto aqui é bem polêmico, né? Se enfrentaram ontem pelo jogo de ida das oitavas de final da Série D. O time amazonense perdeu por 2-0 e durante a partida, torcedores do clube baiano insultaram a equipe de forma xenofóbica, com termos como índios, comedores da selva, né? Aqueles gritos de índios, sabe? Aquela coisa meio pra... Nada a ver, aquela coisa meio apesar nada de que se me chamar de índio eu vou gostar. Comissão técnica do Nacional foi o alvo dessa xenofobia. E essa foi a resposta à publicação do Nacional, que nas redes sociais apresenta seus jogadores em uma foto fazendo alusão a um velório do time rival, né, que havia perdido um jogador que morreu recentemente. Não era o caso, eles fazem isso costumeiramente, mas não se tocaram que tinha morrido um jogador e fizeram essa publicação. Ficou um negócio horrível. Mesmo assim, é preconceito que o Bahia de Feira fez, é algo que não cabe mais em campo. Isso foi amplamente discutido e o Bahia de Feira, por vingança, se utiliza desse tipo de argumento tacanho e vil. Nada a ver. Confusão no Flamengo, vamos lá. Após sofrer falta dura durante o treino, o Varela, que é o lateral uruguaio, ficou reclamando e o Gerson não gostou. E disse: que você está falando aí, cara? Qual foi? Qual é? Tá pegando aí? O que foi? E aí? E aí, mané? Pois é, aí os dois foram retirados do treino e na saída de campo, continuaram discutindo até que o Varela tentou partir para cima e acertar o meio-campista, que se esquivou e, mandou ver. Aquela saravara de soco, né? O Varela foi encaminhado ao hospital, teve uma fratura no nariz constatada e, apesar dessa lesão, Varela deve ser relacionado para enfrentar o Grêmio. Eu quero encerrar por aqui para nem falar mais nada. Olha, ontem o Vasco e Bragantino ficou em 1-1. Foi um jogão, hein? Bom, e hoje tem Atlético Paranaense e Cuiabá às 8 da noite pelo Campeonato Brasileiro. Você que gosta, aproveite. Bacana. A possível estreia de Neymar no Al Hilal tem data, hora e local. Pela segunda rodada do Sauditão, o time comandado pelo técnico Jorge Jesus enfrenta o Al Feiha. A partida está prevista para acontecer na tarde do próximo sábado, às 2 da tarde, horário aqui de Manaus, no estádio Príncipe Faisal. Vale lembrar que a Band comprou todos os direitos de transmissão da competição. Então quem quiser ver é só pela Band. Carlão, ficamos por aqui. Bacana. 18 horas. Muito bem, agora faltando um minutinho para as 7, partimos direto para o nosso editorial 18 horas. Carlos Júnior, com você. Editorial 18 horas. O país sofreu um grave apagão de energia elétrica nesta terça-feira. O operador nacional do sistema elétrico informou que ainda apura as causas do evento que afetou 25 dos 26 estados e o Distrito Federal. Informou que hoje, abre aspas, uma ocorrência no sistema causando uma separação elétrica das regiões Norte e Nordeste, das regiões Sul e Sudeste. Roraima foi o único estado que não foi afetado por não fazer parte do sistema. No Amazonas, todas as cidades ligadas ao sistema foram afetadas.
O governo precisa, inclusive, apurar e informar as causas e tomar as medidas para evitar novos apagões como o de hoje. A sociedade, de um modo geral, está cobrando uma resposta. Afinal, houve prejuízos para grande parte da população, no comércio, na indústria e no trabalho de todos, sem contar os transtornos no trânsito e nos hospitais. Uma falha que não pode virar frequência. 18 horas. Agora são 7 em ponto, Cid, valeu, boa noite. Boa noite, querido, até amanhã, todos uma boa noite e fiquem com Deus. Continue bem, continue em 100,7, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo, de volta amanhã.